Fernando Padula é o nosso convidado de hoje do Alesp Conecta. Ele é o coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fique agora com a íntegra da entrevista. O nosso convidado hoje é o Fernando Padula, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Talvez quem ouça a gente pela primeira vez não saiba muito o que é e ele vai contar pra gente. Fernando, obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos do Alesp Conecta, a todos os telespectadores, ouvintes e da rede Alesp. Legal, então vamos começar do princípio ali, né? Arquivo do Estado de São Paulo. Vamos como se fosse uma escolinha. Onde fica? As pessoas podem entrar como? Tem que marcar horário? Chega lá, bate na porta e entra. Conta pra gente. Vamos lá. Primeiro, agradecer essa oportunidade, porque, em geral, o arquivo não é um órgão muito conhecido, né? As pessoas têm aquele estereótipo de um galpão cheio de poeira e tal, e não é assim. Então, fica o convite aqui para quem quiser conhecer o Arquivo Público de São Paulo. Ele fica na Rua Voluntários da Pátria, 596. Né? Lá na Zona Norte, na aqui da Zona capital. Norte, do lado da estação Tietê do metrô. Então, a estação que tem o terminal, você saindo tem uma galeria, você nem precisa mudar de calçada. Atravessar a rua, você já está no Arquivo Mais Público. fácil impossível. Impossível. Então, não é por falta de transporte, de facilidade de acesso que as pessoas não vão. Então, a pessoa pode ir lá fazer pesquisa sobre a documentação, né? O arquivo tem mais de 40 quilômetros de documentos. Uou. São documentos textuais, iconográficos, né? Que são fotos, vídeos, documentos cartográficos, plantas, mapas, e também a biblioteca e hemeroteca de jornais e revistas. Só para você ter uma ideia, são 25 milhões de documentos textuais, 3 milhões de fotografias. Milhões mesmo? 3 milhões de fotografias, Caramba. 40 mil títulos de livros, né? E 8 mil títulos de revistas e jornais. Nossa, e a gente não sabia disso, como não? E tudo isso à disposição, é público, como o nome mesmo diz, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então, a consulta é absolutamente pública e gratuita. A pessoa vai, eventualmente, pagar se quiser uma reprodução do documento. O acesso é gratuito, pode tirar foto com o celular, manusear. Tem, lógico, toda uma regra de procedimentos para preservar essa documentação. Nós temos um documento lá de 300, 400 anos, né? Temos um laboratório de restauro. Vale muito a pena, fica aqui o convite para você em especial, mas para todos, para conhecerem o Arquivo Público. Né? É uma instituição que realmente honra São Paulo, orgulha, né, o corpo técnico de alta qualidade, servidores efetivos, que cuidam da descrição, da organização, da preservação e da difusão desta documentação. Eu gosto de falar bastante de bastidor aqui. Antes de começar o programa, você me falou que agora em março o arquivo vai comemorar 128 anos de existência. Qual que é o caminho desse documento para ele ir para o arquivo? Você falou que tem documentos lá de 300, 400 anos. Como que se entende que a partir de um momento aquele documento ele vai para o arquivo e vira história? Deixa eu Se for assim. dividir em dois momentos. Tá? Primeiro, como você disse, aí 128 anos. Né? Então, em 1892, foi criada a repartição de estatística e arquivo do Estado de São Paulo. Hoje é a Fundação SEAD e o Arquivo Público do Estado. Mas a sua documentação remonta antes, remonta o século XVIII. E, na época, foi quando separou a capitania do ouro, né, das minas do ouro, Minas Gerais e São Paulo, por uma estratégia à época de defesa, né? Estavam preocupados com os espanhóis vindo do sul, então por uma estratégia de defesa criou-se a capitania de São Paulo. Neste momento, o então secretário de governo, e hoje o arquivo volta a estar vinculado à Secretaria de Governo, e isso está textualmente escrito em documentos da época, diz o seguinte: olha, é preciso organizar a documentação, porque não se sabe como se faz a boa governança. Porque os capitães generais foram embora e levaram consigo os documentos.
Então ninguém sabe como funcionava Ninguém sabia como funcionava. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi justamente fazer um inventário dos documentos da capitania. E começou por organizar as cartas régias, que vinham lá da metrópole, Portugal, para a colônia, né? E assim, com as ordens e o que devia ser implantado aqui, Sim. E aqui assim que se começa a organizar o acervo que posteriormente dá origem à repartição de estatística e arquivo do Estado de São Paulo em 1892. Então, assim é que nasce o arquivo. Tanto a sua documentação quanto a sua criação mesmo como órgão público. Aí entra na segunda parte da sua pergunta, que é como definir um documento. Então isso é muito importante até porque as pessoas não têm familiaridade com o arquivo. Ainda mais hoje em dia com a tecnologia, com tudo no celular, vê um monte de papel. Então, primeiro é preciso explicar para todos o seguinte: nenhum documento nasce para ser histórico. Ele nasce para cumprir uma função que é chamada função primária desse documento. Só para dar exemplos. Por exemplo, um boletim de um aluno, um boletim de ocorrência, um contrato de vigilância, limpeza, portaria, um convênio entre a União, o Estado ou um município. Ele nasce para cumprir aquela finalidade. Alguns documentos, eles têm, além daquela função para a qual ele nasceu, né, ele tem uma segunda função. E que ele pode ter um valor histórico, um valor permanente ou probatório. Estes documentos de valor permanente, o que é um documento de... Por exemplo, um relatório de gestão anual, que vai mostrar quais foram as políticas públicas implantadas naquele momento. Ele é um documento de valor histórico. Até porque em dado momento alguém pode querer... Pode saber como é que funcionava, o que foi feito, quais foram os programas... Há 100 anos atrás, lá em 2020, como é que funcionava alguma coisa? Ou, por exemplo, que a gente também tem no arquivo, alguns documentos que resguardam direitos. Nós temos lá registro de terras, que ainda era um registro de terra paroquial. E vira e mexe eu assino lá certidão de terra. Ela primeiro passa por uma transcrição paleográfica. O que é isso? É porque o português é tão antigo que nós não conseguimos ler. Então precisa fazer uma tradução do próprio português paleográfica para o nosso português de hoje e emitir uma certidão para ir lá e falar, esse pedaço de terra é meu. Um outro dado é, por exemplo, o registro dos imigrantes que chegaram a São Paulo, os navios, o pessoal que ficava na hospedaria dos imigrantes. E o pessoal vai lá no arquivo para pesquisar o pai, a mãe, o avô, a avó. Tá lá? Vou pesquisar, bem provável. E com isso, pode ter o quê? O direito a pedir a dupla cidadania. Então, quando o documento tem um valor ou histórico ou probatório, ele deve ser preservado, um valor permanente, ele deve ser preservado para sempre. Né? Que sensacional. Então, bom, e aí como é que se define isso? Isso se define com um instrumento chamado tabela de temporalidade. Né? O que é a tabela de temporalidade? É um grupo multidisciplinar com advogados, procuradores, historiador, que vai verificar de cada órgão, né, qual é a sua estrutura, quer dizer, quais são aqueles quadradinhos. Cada um daqueles quadradinhos tem uma atribuição. Para dar conta daquela atribuição, que documento você gera? Né? Gente, olha, eu não imaginava que tinha tanto trabalho por trás disso. Pois é. Você tá falando assim, olha, preciso disso, isso. Gente, todo mundo... No senso comum, talvez, acha assim, nossa, é um monte de papel. Gente, não é. Não é. São coisas importantíssimas. Você tem ideia? É por isso que a gente fala que o arquivo tem um pé na história e um pé na gestão. O pé na história é preservar, organizar e dar acesso. Porque não é só guardar o documento. Você tem que... Disponibilizar aquilo para que as pessoas... Para disponibilizar, você precisa descrever. Não basta eu dizer lá, eu tenho... um monte de caixa. Não, eu tenho que dizer... em 3 milhões de papéis o que você quer. Tem que fazer a história institucional daquele órgão, tem que contar a história de como aquele documento chegou, que tipos de documento tem. Para quê? Para que o pesquisador, o historiador, possa ir lá fazer uma pesquisa e difundir esse conhecimento. E o pé na gestão é justamente isso, organizar a documentação que está nascendo neste momento. Né? No caso nosso, nós somos um arquivo público do Estado, então a gente organiza a administração no âmbito do Estado de São Paulo. Né? E mais uma curiosidade, existe um curso, a Faculdade de Arquivologia. Né? Gente, curso não ouvi falar. superior, e a pessoa se forma, né, como arquivista.
né? Formação aqui em São Paulo nós temos a Unesp, né? A Universidade Estadual Paulista, que tem um curso de arquivologia em Marília. É por isso que eu gosto da Alesp Conecta, porque a gente vai descobrindo um monte de coisa junto. No Rio de Janeiro nós temos duas, né? Universidades federais que têm o curso de arquivologia. E pelo Brasil, uma série de cursos, na UNB em Brasília e tal. Bom, mas aí voltando. As tabelas de temporalidade, então, define documento a documento quanto ele tem. Aí tem dois tipos de tabela. A tabela meio. O que é meio? É tudo aquilo que é comum. Finanças, RH, gestão administrativa. Então, existe uma tabela meio, um decreto do governador e lá 800 tipos de documento e se ele é de guarda permanente ou pode ser eliminado. A eliminação como se dá? Tem que fazer uma avaliação. Ai, você pegou minha pergunta, eu ia falar isso. Como é que como é que faz o descarte entre as... Porque aí é o que a gente chama de gestão documental, né? Voltando lá, como eu disse, nenhum documento nasce para ser histórico. Então, é preciso... E não dá para preservar tudo, porque senão haja espaço para guardar tudo isso. E tem custo de metro quadrado ou custo de terceirização, não sei o quê. Então, por isso é que se tem as tabelas de temporalidade para preservar aquilo que tem valor permanente, que tem valor histórico, probatório e deve ser preservado. E eliminar dentro dos prazos previstos em lei, prescricionais, precaucionais. Por exemplo, um contrato, por exemplo, de limpeza, né? Você vai guardar uma amostra. Você não vai guardar todos os contratos. Para quê? Para daqui a 100 anos demonstrar como é que se eram contratados. Né? E é uma amostra, ponto. Imagina uma secretaria como da saúde, tem 100 hospitais, vai ficar guardando 100 contratos. Não tem sentido, óbvio. Aí você faz a eliminação. Mas o que você tem que esperar? Como é um contrato, precisa ter auditoria do Tribunal de Contas. Aí o tribunal aprova a conta. Depois da aprovação de contas, ainda tem um prazo. Cumprido este prazo, que está previsto na tabela, publica-se um edital no Diário Oficial dizendo que documentos serão eliminados. Aí esse documento tem que ser triturado, né? Porque é um documento público, então você não pode simplesmente colocar no lixo. Porque se alguém abrir lá, fragmentado e elimina. Né? Uma forma que se faz, por exemplo, a Secretaria da Fazenda tem feito um leilão reverso. Ela chama cooperativas, empresas, quem paga mais pelo meu papel? Entendi. Aí a cooperativa faz, a que der o maior preço é a que ela vai fazer. Aí um funcionário público vai junto. Lá eles têm essas fragmentadoras, não a que a gente tem na sala, tá? Grande, não. Põe um monte, atesta que foi fragmentado e deposita o dinheiro no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Gente, que caminho que se faz, né, todo. A gente tá falando aqui, acabou o nosso primeiro bloco, mas no segundo... Eu quero saber como é que sai do papel e vai o digital. Mas daqui a pouco. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, contamos como funciona o manejo dos arquivos públicos e como eles podem ser acessados pela população. Agora, no segundo bloco do Alesp Conecta, vamos falar como funciona a preservação da memória da administração pública em São Paulo. Conversando hoje com o Fernando Padula, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom, quem viu o primeiro bloco viu que a apresentadora se empolgou aqui, porque eu achei muito bacana a história. Quem tem filho como eu, ou quem não tem também, a curiosidade é muito legal, porque você está falando e a gente está tentando imaginar como é que funcionam esses milhões de papéis dentro desse arquivo. Eu fiz uma perguntinha, deixei uma pergunta no ar no final do primeiro bloco. São milhões de papéis, mas a gente sabe que hoje em dia o digital também faz parte da vida. Como é que faz? Como é que vocês fazem? Não é mudança, né? Na verdade, vocês digitalizam? Como é que funciona esse processo para ficar mais fácil para as pessoas procurarem do que abrir um arquivão e ficar procurando papel por papel? Como é que funciona, Fernando? Ótima pergunta. A lógica é a mesma, né? Inclusive, no estado de São Paulo, foi publicado o decreto implantando o programa São Paulo Sem Papel. Né? Então, o governador João Dória determinou a implantação do programa e é o que? A criação de documentos digitais. É o que a gente chama de documento nato digital. Então, ele nasce e morre digitalmente. Mas, Padula, aquilo que você falou no começo lá, tabela temporalidade, prazo, vale o mesmo.
Então, a mesma tabela que a gente tem... Para um arquivo digital. Só que para o arquivo digital. O que vai ter que ser preservado também tem que ser preservado. Tá. Né? Então, eu consigo, por exemplo, assinar aqui no meu celular, enquanto estou voltando para o arquivo, eu consigo assinar um ofício, um memorando, um despacho. A modernidade é muito boa, né? Para ajudar criado na gestão. o modelo, o arquivo público do Estado, inclusive, tem participado, junto com a Prodesp, a Secretaria de Governo, efetivamente da implantação desse programa. Cada documento já nasce previamente classificado. Então, todo aquele trabalho que você tem no papel, que é depois organizar os arquivos... Eu vou dar só um exemplo para ficar mais tangível. Uma vez eu fui visitar o arquivo da educação, que fica ali perto do arquivo, que é na Armênia. Quando eu estive lá, a gente tinha construído esse espaço. Aí cheguei lá, arquivo deslizante, tudo bonito, mandei uma foto para minha equipe do arquivo. Eu estava recém-chegado lá. Sim. Recebo de volta a seguinte informação. Tá bonito. Não na melhor lógica da gestão documental. Eu falei, afinal de contas, o que é isso? Não, é que está assim. Ano 1, processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei, não tá bom? Você acha? Você, pelo menos não, pelo mas número... se você colocar ele já em ordem de classificação, né? Porque você vai ter dentro da mesma caixa arquivo um documento que se elimina com 1 ano, junto com um de 5, junto com um de 10. A hora que você for avaliar, você vai tirar o de 1, vai continuar ocupando o mesmo espaço e vai ter todo um retrabalho para organizar. Gente, é uma junto lógica. com o de guarda permanente. É uma lógica. Agora, se você já organizar de acordo com a tabela, com o plano de classificação, já fica. Todos que você elimina com 1 ano. Você já todos pega de 2 anos. Já vai embora. Todos de guarda permanente. Então é uma outra lógica. Sim, né? sim. E que é justamente a gestão documental. E isso se aplica também ao documento em papel, porque nós só estamos mudando o suporte. Sim. Você pode ter um estado sem papel, mas você não vai ter um estado sem documentos. Sim, é preciso ter contratos, é preciso ter projetos de lei, não tem como. tal. Então, o documento, ele está mudando de suporte. O suporte, o que é, né? Documento o que é? Uma informação registrada num suporte. Era no papel. Agora é no digital. Vale a classificação, valem as regras arquivísticas, elimina-se o que se tiver que eliminar e preserva o que tiver que preservar. Perfeito. Lembrando que o digital é um pouco mais complexo, né? Se ele é muito mais fácil por um lado, a preservação digital é mais trabalho. Pegue, por exemplo, o seguinte, se você pegou lá algumas coisas que você tinha e digitalizou e guardou num CD. Tenta abrir isso 10 anos depois. Você não abre. É que nem um disquete. Onde a gente abre disquete, gente? Eu descobri um monte de disquete guardado. Você não tem idade para isso, mas lembra daquele disquetão? Virou um disquetinho. Essa parte do disquete grande eu não peguei. Pegou. Aí virou um disquetinho. Mas o pequenininho assim. Aí depois um pendrive. Vai tentar abrir. Não abre. É verdade, gente. A obsolescência tecnológica é uma coisa muito rápida. A gente vai descobrindo rápida. Coisas aqui. Muito fica obsoleta. Rápida, né? É isso que o Fernando quer dizer. E aí o que acontece? Se você não transformar aquilo, não acompanhar esta velocidade, aquela informação se perde. O papel não, ele fica amarelo, dobra um pouquinho. É a mesma coisa, aquela fita cassete ou fita hoje grande, não se tem mais vídeo. Você tem que transformar para alguma outra mídia, senão você perdeu tudo aquilo também. E não é aquela coisa, transformou, tá lá. Né? Não, tem todo um processo. De tempo em tempo você precisa atualizar tecnologicamente aquilo. Para quê? Para que depois que nós não estivermos mais aqui, aquilo possa ser acessado. Então, esta é justamente uma preocupação, que é você preservar o que tiver que ser preservado, né? Você classifica para quê? Para não ficar gastando, porque senão hospedagem custa também. Muito. Storage, nuvem, seja lá o que for de servidor, mas pra gente que guarda pouca coisa, imagina para milhões de documentos. Tem que fazer gestão documental também no digital. A outra questão é que você precisa se preocupar com a preservação. O outro aspecto que a gente se preocupa bastante é da autenticidade dos documentos. De que aquilo seja real mesmo. Real, porque pega, por exemplo, um e-mail. É frágil. Né? Muito. Eu te passo um e-mail, você repassa esse e-mail, você pode incluir um parágrafo no meu e-mail. Ou você põe um logo no e-mail e acabou. Por isso que os documentos no São Paulo Sem Papel têm autenticidade. Ele não pode ser mexido. E tem QR Code, comprovação de que aquilo é um documento público autêntico. O documento... E você também pode capturar um documento, né? Então, você pega lá, por exemplo, e digitaliza para ir como anexo. Mas vai estar lá. Júlia... Não, dia tal, hora tal. Então, você, como servidora pública, está dando fé de que aquele documento corresponde ao que está sendo dito. Então o negócio não é brincadeira, não.
Faz tudo bonitinho, com script bonitinho. Se a parte tecnológica do documento digital tem essas questões, né, que de tempos em tempos tem que se atualizar tecnologicamente, você falou aí dos milhões de papéis e afins. A gente já falou um pouquinho nos bastidores, mas vamos contar para todo mundo isso. Como é que fica arquivado, literalmente, lá? Como é que fica guardado? É um container? É uma caixa grande? É uma caixa de papel? Como é que fica isso? E como é que é preservado o papel mesmo lá, né? Ao longo do tempo, nesses 128 anos, o arquivo mudou muitas vezes de sede. Em 1997, ele ganhou a sua primeira sede própria, que é lá mesmo na Voluntários da Pátria. Tá. Em 2 prédios que ainda estão lá. Em 2012, foi inaugurada a nova sede do arquivo, que é um prédio de 10 andares, feito exclusivamente para ser arquivo. Afinal de contas, o que é um prédio feito exclusivamente para ser arquivo? O que muda nesse prédio? O que tem de diferente nesse prédio? Ele tem andares só para acervo. Estes andares aguentam 2.500 quilos por metro quadrado. Pra você ter ideia, em média, uma casa normal aguenta 200, 300 quilos. Uau! Né? 400 quilos. 2.500 quilos por metro quadrado. A outra questão, ele tem controle de umidade e temperatura. Porque senão vai mofar o outro não tem janela. Papel. E ainda tem um revestimento térmico, justamente para não ter contato com a temperatura de fora e com o ar externo. E nestes andares não tem banheiro, para não ter encanamento, para não correr o risco de ter vazamento e infiltração, que é a infiltração dá mofo. E a outra questão é o seguinte, lógico. Não pode comer no prédio do arquivo, nem tomar café. Em nenhum dos andares. Você tem que descer e lá no refeitório, que é quase na saída, é só lá que pode. Então não pode ter bolacha, não pode ter maçã, não pode ter cafezinho, o que é difícil. O café, pois eu ia falar assim, gente, como é que eu vou lá então visitar porque eu não tenho café? O café faz parte da cultura da repartição, né? Mas lá no arquivo não pode tomar café. Então você tem que descer. É bom que você acaba tomando menos café. Eu adoro café, mas você acaba tomando um pouquinho menos de café. E faz exercício. E faz exercício, pois é, Roberto. Tudo isso para quê? Para o cuidado, porque... fala assim, mas você na sua mesa não vai estar o documento. Não é por isso. É porque o resto da comida atrai o bicho. E o bicho depois pode ir comer o papel. Corroer o papel. E além disso, como se preserva, nós também temos um laboratório de restauro, que é justamente para restaurar este documento. Então, coloca numa solução química, tira a acidez do documento. Tem um papel que chama papel japonês. Ele pesa 1 grama por metro quadrado. Ele flutua quase. Nossa, que sensacional. E é justamente para colar e restaurar um documento. Quando ele está craquelento, desfazendo e tal, tem toda uma técnica. Tem uma equipe lá no arquivo especializada nisso. E tem uma equipe também de acondicionamento. A pessoa que é curiosa, essa parte aí... É visitável. Ai, que ótimo. E, aliás, é uma das partes que as pessoas mais ficam interessadas. Porque, assim, cara, você vê o negócio sendo restaurado na sua frente. A outra é a de acondicionamento. Nós lá, ao invés da gente comprar as caixas arquivo, a gente compra a placa de polionta, né, o polipropileno, e faz o corte lá mesmo. Primeiro, para se adaptar. Às vezes são plantas, aos tamanhos. E segundo, eles fazem primeiro... um papel que chama Filifold, que é um papel alcalino, que é para tirar a acidez do documento. Então, eles embrulham o documento. Depois, colocam numa condição a caixa de que você abre e você não fica tirando o documento assim, porque assim pode ter contato, rasgar e tal. A caixa se abre toda e você puxa o documento. Então, é todo um cuidado, né? Que as pessoas, e nem eu... não conhecem. Não conhecíamos... E não sabia o quanto é trabalhoso. E a importância disso. Tudo isso para a memória do que aconteceu e do que está acontecendo, do que está por vir em todo o estado de São Paulo, né? É muita coisa. E a preservação da memória é boa para a governança também, né? Até para você aprender com os erros, continuar os acertos, não gastar dinheiro bom fazendo um novo estudo de uma coisa que já foi estudada. Então, é bom para o planejamento também, né? E você vê por aí, pelo mundo afora, todo mundo preserva a memória, valoriza estas instituições. Então, essa é a importância do arquivo público. E eu vou aproveitar que nós temos ainda
ali 4, 5 minutos para dizer que o arquivo também presta serviço para os municípios. Acho que é importante nessa toada de preservação histórica, né, de memória, que o arquivo presta essa assistência técnica. Como é que funciona? Algum gestor de algum município que estiver ouvindo, vendo a gente, como é que funciona isso? Então, o arquivo tem, como eu disse anteriormente, um pé na história e um pé na gestão. Então, um departamento de preservação e um departamento de gestão, que cuida dos órgãos estaduais. Para os órgãos estaduais, o arquivo é o órgão central do sistema de arquivo normativo. Para os municípios, orientativo. Né? Tá. Porque aí vale a pena só voltar um pouco. A nossa Constituição Federal, de 1988, ela estabelece dois dispositivos. Primeiro, que é direito do cidadão ter acesso à informação. E só se tem informação com arquivos organizados. Né? Então, para garantir esse acesso, é preciso ter arquivos organizados. E o outro, lá no artigo 216, parágrafo 2º, é que a obrigação dos entes federados, e como você bem sabe, os entes federados são os estados e os municípios, têm a obrigação da preservação e da gestão documental. Tá. Então aí o arquivo pega este conhecimento que ele tem no estado, de tabela, de gestão documental, e transfere para os municípios, orientando o município a como criar o arquivo municipal, como fazer a lei, o decreto, como é que devem ser os cuidados com essa documentação, quais devem ser as normativas, né? Isso tudo gratuitamente. E essa troca como é que funciona? Ele procura o Centro de Assistência ao Município, que é o CAM, basta entrar na página do Arquivo do Estado e procurar lá assistência aos municípios. Tem uma equipe exclusiva para esse atendimento técnico. E aí faz troca. Visita também aos municípios. Ai, nós temos uma parceria, inclusive, com o Ministério Público, que nos aciona para fazer parecer justamente para ver a adequação dos municípios à política de gestão documental e acesso à informação. E agora firmamos um termo de cooperação com o Tribunal de Contas da Assembleia Legislativa e vai entrar no índice de efetividade da gestão municipal questões de gestão documental e arquivo. Que sensacional isso, Fernando. E com essa sua fala, a gente vai encerrando aqui o Alesp Conecta de hoje. Bom, ficou muita coisa para ser dita ainda. Então, te convido já aqui para durante 2020 você vir e falar mais sobre. E que sensacional saber o que o Arquivo Público do Estado de São Paulo tem feito em prol da nossa memória. Então, obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta, Fernando. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Reveja os nossos programas no YouTube da Rede Alesp. Até o próximo Alesp Conecta.